capítulo de número 3. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: porventura, outra vez, a louvar-nos a nós mesmos? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vive. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar com gentileza, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas irmãos e irmãs, todos vocês que estão aqui nessa noite, glória a Deus. Estamos em campanha, uma carta para Deus, é isso mesmo? Deus. Hoje é o primeiro, segundo ou terceiro? Segundo dia, são 7. Só 3. Glória a Deus. Aleluia. Esses 3 dias, e eu tenho certeza que Deus já falou com você no primeiro dia. Glória a Deus. Então estamos praticamente no começo, já estamos no meio. Na próxima quarta-feira é o final, é isso mesmo? Glória a Deus. Eu não sei quem é que vai fechar, mas eu tenho certeza que o próprio Deus falará também aqui, nesse altar mais uma vez. Eu vai ser glorificado em nome de Jesus. Quando a gente pensa em uma carta para Deus, eu fico imaginando, você logo pensa que a mente do ser humano pensa carnalmente. Foi o que Paulo escreveu aqui na carta aos Coríntios. Porque nós pensamos carnalmente, quando a gente pensa assim, escreveremos uma carta para Deus, pegamos tinta, caneta, papel, ou alguma coisa que marca e define, e começamos a escrever. Só que esquecemos que Deus não trabalha da maneira que nós, homens carnais, trabalhamos. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Deus não fala através do homem como o homem fala. Deus não pensa através do homem como o homem pensa. Quando Deus quer fazer alguma coisa, quando Deus se movimenta, ou seja, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando as pessoas pensam que Deus é um homem de ser humano com asas, com as mãos grandes, uma pessoa parecendo Zeus, de cabelos brancos, todo reluzente, um ser, Deus é um ser que nunca foi conseguido homem nenhum explicar a sua caricatura, a sua imagem, a sua estrutura. A gente simplesmente tem detalhes de que Deus está sentado num alto e sublime trono, e que o seu manto toca, só toca a terra, porque se ele deleitar totalmente aqui, eu tenho certeza que não sobraria nada mais. Esses dias a gente estava conversando, né? E a gente chegou a uma conclusão de que não existe batalha espiritual contra Deus. Já parou para pensar isso? Não existe batalha do diabo contra Deus. Seria até uma burrice a gente falar isso. Por que, irmão? Porque basta Deus ganhou a guerra.
Não tem batalha inimigo contra Deus. Deus nunca perdeu uma batalha e nem vai perder. O que Deus deixa se fazer é dar corda ao inimigo, para mostrar que ainda existe servos de Deus e servas de Deus aqui nessa terra, capazes de suportar perca, capazes de suportar enfermidade, capazes de suportar provações, capazes de suportar perda de bens materiais, perda de saúde, capazes de suportar qualquer tipo de coisa, mas ainda continuamente adora a Deus em espírito e em verdade. E eu cheguei a uma conclusão que como é que a gente escreve uma carta para Deus, sendo que Deus, será que Deus sabe ler, irmão? Será que Deus sabe ler? Agora o senhor fez uma pergunta assim, maleável. Claro que Deus sabe ler, só que Deus não lê como a gente lê. Deus não escreve como a gente escreve. Eu fico olhando 2 relatos da Bíblia Sagrada como Deus escreve. Você sabe um? Primeiro, a Bíblia diz que Deus apareceu no Monte Sinai e falou: então vem, Moisés. Um homem de quase 90 anos de idade subiu o Monte Sinai. Quando chegou lá em cima, teve como diz minha esposa, um tete a tete com Deus. Começou a conversar com Deus e durante 40 dias Deus disse para ele: eu vou te dar uma lei, eu vou te dar uns mandamentos para você levar para o povo. Então Deus, com o seu próprio dedo, escreveu em 2 pedras 4 mandamentos em uma e 6 mandamentos na outra. 4 mandamentos, aleluia, do homem para com Deus na vertical e 6 mandamentos do homem para com o seu próximo na horizontal. Aleluia. Aí Deus divide em 2 pedras e fala: toma, Moisés, desce lá. A segunda vez que eu vejo Deus escrevendo em algum lugar foi quando alguém usou pegar as coisas de Deus que são santas para fazer banquetes, para comemorar festas em daquilo que Deus não se agrada. No rei Belsazar estava festejando, bebeu demais, extrapolou além da conta, passou dos limites e teve uma ideia: traga umas coisas que meu pai trouxe lá da casa do Deus invisível do povo hebreu, do povo de Israel. Quando começou a colocar a mostra e foi querer usar na primeira tentativa, a Bíblia diz que apareceu uma mão. E quando essa mão apareceu, escreveu na parede. E quando escreveu na parede, eu poderia, se eu tivesse essa indolência, eu poderia usar o versículo de Apocalipse que diz assim: quando ele abre, ninguém fecha, quando ele fecha, ninguém abre. A gente poderia dizer assim: quando ele escreve, ninguém sabe ler, e quando ele apaga, ninguém consegue ler nunca mais. Foi diferente, uma coisa totalmente catastrófica. Quando ele escreveu, ninguém sabia decifrar o que estava escrito. Eu vou começar a dizer uma coisa para alguém aqui nessa noite: quando você está pensando em falar, Deus já sabe o que é que você vai pedir. Quando você está pensando em pedir, Deus já sabe o que é que você precisa. Quando você está pensando em maquinar um plano de fazer alguma coisa, Deus já está dando livramento, dizendo: se é da minha vontade, não vai dar certo. Se é da minha vontade, vai dar certo. Se é do meu querer, vai funcionar. Se não é do querer, não vai funcionar. Você tem o carro que você tem hoje porque você merece ter. Se você não tem, é porque você merece ficar sem mesmo. Deus conhece. O pastor tem uma bicicleta, então você merece ela por enquanto. Pastor, tenho isso, você merece isso por enquanto. Pastor, tenho aquilo, você merece aquilo que tem por enquanto. Por que, pastor? O povo de Israel merecia 40 anos andar para lá e para cá. Só mereceu a terra quando só restou 5. Só entrou na terra quando só tinha 5. Entende uma coisa, irmão? Deus está fazendo você andar para lá e para cá. Sabe para quê? Para tirar tudo aquilo que não faz parte do propósito dele na tua vida. Você está querendo levar coisa demais, está querendo levar gente demais, está querendo carregar propósito demais. E Deus está dizendo: eu tenho um só propósito para você. Qual é, meu Deus? Qual é o propósito que Deus tem para você aqui hoje? É o céu, meu querido. O que você reinar aqui na terra é lucro. O que você consegue aqui na terra. Você já conseguiu alguma coisa de bem aqui na terra? Ô pastor, claro que já. Meu casamento
dizendo isso, irmão. O que você consegue aqui na terra é lucro. Jesus conseguiu o que aqui na terra de lucro? Fala para mim. Dessa maneira. Fora você. O maior lucro que ele teve aqui foi você. Eu mostro uma recompensa que ele teve aqui. Nenhuma. Mas quando um soldado chegou e furou e não saiu mais sangue, a Bíblia diz que a terra tremeu. O templo se rasgou. E aqueles que estavam ao pé da cruz disseram: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Talvez alguém não entendeu o que eu quis dizer. As pessoas vão só entender o que Deus tem na tua vida através do sofrimento. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a história, aleluia, de Moisés, não era nem para ele ter guiado 3.847.500 pessoas no meio do deserto, tirando elas do Egito, porque quando Moisés saiu do Egito, até o povo do Egito quis ir atrás dele, porque o povo viu que 10 pragas não eram brincadeira. Ele devastou o sol, devastou a lua, devastou os deuses, devastou até a morte, mas tirou o povo de lá. Eu vou dizer uma coisa para você que está cabisbaixo, de cabeça baixa e desacreditado. Deus te fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir, pastor, mas está demorando. Eu não sei o que está acontecendo. Primeiro Deus revira tudo para depois começar a dar certo. Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Você vai sair daqui crente hoje, irmão, se você não é. Você vai sair daqui crente hoje. Sabe por quê? Porque eu via uma mulher escrevendo uma carta para Deus, mas não com os próprios punhos. Escreveu 25 anos, no 25º ano, quando ela resolveu pôr um ponto final na história e mudar o percurso da conversa, Deus falou: está fechado o negócio. Quando a gente toca na história de Ana, coisa linda. Mas você sabe o que tem a ver a história de Ana? Tudo tem um propósito. Olha para essa pessoa que está, eu gosto de fazer isso, mas olha para essa pessoa que está perto de você e fala assim: você suporta o propósito? Aliás, o processo. Fala para ele: você suporta o processo? Aleluia, Jesus. Tem misericórdia. Suporta o processo, irmão? Porque através do teu processo, muita gente ainda vai ser salva. Você viu o que a gente acabou de ler? Você é uma carta escrita pelo próprio Deus. E as pessoas que olham para você têm que ver. Não precisa entender, tem só que ver aquilo que Deus tem na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Entenda o propósito. Aliás, o processo. Já estou pulando. Entenda o processo. O processo era ficar no Éden. Não deu certo no Éden, nós tiramos de lá. O processo era ficar em Canaã. Não deu certo, nós tiramos de lá. O processo nunca foi ficar no Egito, mas Deus tirou o povo de lá. Escondeu o seu povo lá durante 400 anos, de geração em geração. E Deus prometeu a eles e disse: o que vai tirar vocês daqui, quando Ele vier, vai se manifestar como eu sou o que sou. Dê valor do culto que tem pouca gente. Dê valor do culto em lares. Dê valor do culto em praças. Dê valor do culto ao ar livre, como o pessoal chama. Sabe por quê? Eu conheço a história de um culto onde não tinha ninguém. E a primeira ovelha, o primeiro crente que ouviu, subiu lá em cima para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, não tinha ninguém na igreja. Estava vazia. Ele chegou de mansinho. Quando ele foi chegando, a Bíblia diz que o pregador estava pregando e o altar estava pegando fogo. Não era um culto, não era um púlpito de vidro ou acrílico igual esse. A Bíblia diz que o púlpito era uma sarça, uma planta desprezada.
que pegava fogo, ardia, mas não se consumia. O pregador pregou, e quando a primeira ovelha chegou, Deus chamou ela pelo nome e disse: vem, Moisés. Quando ele foi vindo, Deus chamou para ele assim: tá bom até aí, tá bom, Moisés. Se vir mais pra cá, tem que tirar o sapato do pé. Está pensando o quê? Para chegar mais perto de Deus tem que ter renúncia. Para chegar mais perto de Deus tem que largar o mundo, tem que largar o passado, tem que ficar crente de verdade. Moisés não quis nem saber, nunca tinha escutado a voz. Largou a sandália do pé, tirou o sapato e foi chegando mais perto. Quando ele chegou mais perto, não tinha o apelo. Deus logo perguntou para ele: eu podia ir no Egito, mas quero mandar você. Topa! A missão é essa. E ele, todo atônito de carro, puxou o pescoço para trás e gaguejou e disse: eu não posso, não consigo falar, Deus, não sei falar direito. E Deus falou para ele assim: se você não consegue falar, coloca o outro para falar no teu lugar, mas que você vai no Egito tirar o meu povo, você vai. Entenda uma coisa, irmão, não peça para Deus te tirar da prova, peça para ele te dar vitória dentro dela. Não peça para Deus te tirar da fornalha, peça para ele caminhar com você no meio do fogo. Não peça para Deus coisas para você sair logo do sofrimento, porque é no sofrimento que Deus mostra para o diabo quem ele escolheu. Eu vi que no sofrimento de Jó o diabo tentou de várias maneiras, mas não conseguiu. E no final a Bíblia diz que Deus deu para Jó em dobro tudo quanto antes ele possuía. Oh, aleluia. Não é fácil, mas também não é impossível. Olhe para você mesmo agora, dentro da sua alma, e diga: Deus, eu preciso suportar o processo. Porque eu sei, eu posso não saber o fim da minha história, mas eu sei que o final vai ser bom. Deus não escreveu um livro ruim. Deus não escreveu um livro ruim. Esses dias a gente estava olhando uma mensagem e a pessoa falou assim: Spurgeon escrevia assim, quando você souber que alguém falou mal de você, não fique triste, não queira brigar. Lembre-se que você é pior do que aquilo que ela falou. Glória a Deus, aleluia. Nós somos mesmo. Dessa A maneira. pessoa fala mal da gente, a gente é pior do que aquilo que eles falam. E se nós fôssemos pessoas boas, a carruagem descia e o redemoinho levava nós embora. Se nós fôssemos pessoas boas, nós andaríamos com Deus e depois ninguém via mais. Sumiríamos da face da terra. Mas não, aguardaremos aqui, esperaremos aqui a última trombeta tocar. Deus então chama Moisés e fala: vai no Egito. Você já pensou se Moisés não vai no Egito? O povo nunca sai de lá. Se o povo nunca sai de lá, as pedras da lei nunca seriam escritas no Monte Sinai. Se as pedras não fossem escritas no Monte Sinai, a terra não abriria e não engolia a primeira rebelião. Se a terra não engolisse a primeira rebelião, aleluia, Miriam, aleluia, nunca teria pegado lepra. Se ela não tivesse pegado lepra, entenda, irmão, nunca teriam chegado do outro lado e nunca teria tocado o pandeiro daquele outro lado. Glória a Deus. Não, o pandeiro do outro lado, o mar não se abria. Se o mar não se abrir, o povo não chegaria no deserto e ficaria ali murmurando durante 40 anos. O povo não comeria maná, o povo não comeria codorna, a água não brotava da rocha, nada daquilo teria acontecido se nada disso tivesse acontecido. Depois da morte de Moisés, Deus nunca encontraria Josué sentado em forma de borboleta com a cabeça no meio das pernas. E Deus então vai lá e fala para ele assim: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Levanta daí, rapaz. Se ele não levanta de lá, o povo não passa o Jordão, o povo não circuncida, a muralha de Jericó não teria caído e Raabe não teria sido salvo e entraria na genealogia de Jesus lá no livro de Ruth. Glória a Deus. Se Josué não levanta, não atravessa o Rio Jordão, o tabernáculo de Deus não passaria do outro lado de lá. Se o tabernáculo não passa
passa para o outro lado de lá, não ficaria instalado durante 400 anos. Depois de 400 anos, quem aparece lá? Uma mulher, aleluia, que era esposa de um homem que tinha outra mulher, o Eucana. E Samuel nunca teria escrito no livro. Ele podia ter chamado meu pai e minha mãe, mas ele escreveu, começa o livro escrevendo para não se exaltar, para exaltar a Deus, para mostrar que Deus é bom e Ele é misericordioso. Ele começou escrevendo assim, ó: houve um homem de Ramataim Zofim, cujo nome era Eucana. Esse tinha duas esposas, uma se chamava Penina e a outra ele poderia dizer, essa era a manhinha. Mas ele disse, não, uma se chamava Ana. Ana não tinha filhos, porém Penina tinha, e essa era a sua rival, a sua fiel tristeza. Entenda uma coisa, irmão: se o tabernáculo não tivesse passado porque Josué atravessou o Jordão, porque Moisés tirou o povo do Egito, Ana nunca teria ido 25 anos da sua vida orando diante do tabernáculo, só do lado de fora, porque mulher não podia entrar. Ela ficava lá fora, mexendo com os lábios, ajoelhada para o lado de fora, simplesmente do cercado da tenda. Aí eu fico imaginando, irmão, um homem, um sacerdote com 2 filhos, os 3 desviados da presença de Deus. Quando ele passa a ver a mulher fazendo aquilo que ele não fazia, não gostava de fazer, ele olha e fala: a mulher já está bêbada, uma hora dessa, embriagada. Mulher, sai daí, que aí é lugar de gente, dá um vinho, sai daí, mulher, você está embriagada, a porta do tio vinho. Ela olhou para ele e falou: não estou embriagada, meu senhor, eu estou atribulada de espírito, está remoendo aqui dentro, porque já faz tempo que eu estou pedindo, mas a partir de hoje eu vou mudar de conversa. Ele então estende a mão, olha para ela e fala assim: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ela levanta dali com os olhos brilhantes e fala: é verdade? Posso ir embora? Pode, mas antes disso, a oração de 25 anos ou de 24 anos atrás, no 25º ano mudou, porque quando ela chegou lá, ela orou diferente. Cutuca o irmão e fala: você já orou diferente? Você já orou diferente? Você orou nada? Tá do mesmo jeito aí? Você já orou diferente, irmão? Nunca orou diferente, sabe por quê? Porque quando você ora, vai trazer beneplácito para você mesmo. Agora tenta trazer benefício para outra pessoa. É o que Deus quer. Tenta beneficiar outra pessoa. Sabe por que você não sai da casa da sogra? Porque você quer esfregar na cara dela que conseguiu comprar uma casa. Você não vai sair de lá nunca. Sabe por que você não consegue comprar, aleluia, um carro? Porque quando você tiver um carro, você vai ver o coitadinho do irmão vindo na chuva, é perigoso até espirrar a água dele. Sabe por quê que Deus não te dá um emprego na Honda, na BAG, esse dia a pessoa falou o nome da empresa aqui para mim, adivinhando, na Rodia. Sabe por que você não consegue na Rodia? Sabe por que você não consegue na Honda, na Toyota, na Mitsubishi, empresas grandes e fortes, ganhar 5, 6 mil reais? Porque com um salário mínimo você não dá 10%, imagina ganhando 5 mil. Se com um salário não consegue dar 10%, irmão, imagina ganhando 5%. Eita Deus! O benefício vai ser para você. Quando o benefício for para outra pessoa, tudo começa a fluir na tua vida. Depois que ela saiu dali, ela falou assim, quando ela estava orando, aliás, ela falou assim: ó, Deus, me dá um filho. Se o Senhor me der, eu te dou ele? Te dou ele? Vamos lá, igreja, eu te dou ele? Mais uma vez, te dou ele? Vejo Deus apertando a mão dela, está fechado o negócio. Aí que está o segredo. Sabe por que Deus fechou o negócio com ela? Como é que Samuel ia crescer numa residência daquela qualidade? Com 2 mães, um monte de irmão desviado. Samuel ia ser mais um ao relento. E Deus precisava de um para substituir Eli e os seus 2 filhos. Sim ou não? Sim! Beneficiou Ana ou beneficiou Deus?
pedir, irmão. Ela já saiu dali grávida. Eita! Eucana só confirmou, porque precisava dele. Mas se não precisasse também, Deus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí eu fico imaginando, se ela não muda a oração, Samuel não nasce. Se Samuel não nasce, não unge Saul. Se não unge Saul, não persegue Davi. Se não persegue Davi, não acha um homem segundo o meu coração, diz o Senhor. Se não acha um homem segundo o meu coração, ele não pecaria pegando a mulher de Urias. E não mataria também a Urias. E também, se ele não pega Batseba e não mata Urias, Deus não castigaria Davi matando o primeiro filho. Mas no segundo filho, Deus disse para ele: eu vou deixar vir a criança. Quando deixa vir a criança, Urias já estava morto. As contas ele acertou com Deus depois. Quando vem Salomão, se ele não faz isso, não vem Salomão. Se não vem Salomão, não nasce Roboão. Se não nasce Roboão, não tem a divisão das 12 tribos, 10 para um lado e 2 para o outro. Se não tem a divisão das 12 tribos, não tem Jeremias, Isaías, Malaquias, Sofonias, Oséias, Naum, Jonas. Não tem Zacarias, não tem Joel. Se não tivesse dito tudo isso, não existiria a glória da segunda casa, seria maior do que a primeira. Se não tivesse tido isso, aleluia, minha prata, meu ouro, diz o Senhor. Se não tivesse acontecido isso, não estaria escrito no último livro, no último do Novo, do Velho Testamento, escrito assim: eis que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os velhos terão visões, os filhos terão sonhos, o povo será cheio do Espírito Santo. Se não tivesse acontecido isso, o anjo Gabriel não visitaria a irmã Maria, aleluia, não visitaria o nosso irmão Zacarias, não visitaria o nosso irmão José, aleluia, e Jesus não teria morrido na cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, você não estaria aqui. Mas como ele morreu, ele olhou para a terra, olhou para o Pai e disse: Pai, pode abrir a igreja, porque o meu sangue garante vitória. Pode honrar ela, porque o meu sangue garante vitória. Pode honrar ele, porque o meu sangue garante vitória. Eu vim aqui nessa noite, eu não vim profetizar, eu vim trazer um recado, porque Deus mandou dizer para a igreja que hoje Deus está deixando honra aqui no Jardim Santa Mônica, porque tem gente que já chorou demais. Tem gente que já sofreu demais. Tem gente que já não aguenta mais nem escrever carta, pastora. As cartas deles são escritas com lágrima, e a lágrima é o único homem que sabe entender, se chama Jesus de Nazaré. Prova para mim, pastor, que Jesus interpreta uma lágrima. Quando ele estava ressurreto ainda naquele corpo antigo que o povo massacrou lá embaixo, ele foi até o sepulcro. Quando Maria, se eu não me engano, Maria, a Madalena, era mesmo, Maria Madalena do sepulcro, estava lá no sepulcro. A única coisa que detinha Jesus de sair de perto dela era porque ela estava chorando. Aleluia! Quando você está chorando, Deus está pertinho. Aleluia, Quando você está chorando, Jesus está pertinho, dizendo: eu estou aqui, não posso orar porque você está chorando. Enquanto você estiver chorando, ele está interpretando cada lágrima de sofrimento, dizendo: Jesus, eu não aguento mais. Eita, chama na casa. Tem gente que está chorando, dizendo: não aguento mais, Jesus. Tem gente que está chorando, dizendo: Senhor, olha a minha situação, olha a minha trajetória, olha o jeito que eu estou, olha o meu casamento, olha a minha despesa, olha a minha vida, olha o jeito que está, não dá mais, Jesus. Ele está dizendo: eu vim para resolver. Eu vim para resolver aqui hoje no Santa Mônica. Ele veio para resolver. Não, você não está entendendo, ele veio para resolver. Hoje cai por terra tudo aquilo de mal que estava sobre a tua vida. aleluia, meu Deus! A ele é Entenda o propósito, entenda o processo, entenda aquilo que você está passando.
Aleluia. Ele é santo e poderoso. Glórias. Glória a Deus. Sabe por que muita gente falha? Porque não aceita o processo. Dessa maneira. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Eu falo que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que era perseguidor da igreja, foi atrás da igreja, matava os crentes, prendia os crentes, fazia tudo de ruim com eles. Só que ele teve um encontro com Jesus. Estava indo para Damasco. Existem coisas que você vai conseguir fazer, mas eu não sei como é que Deus vai te colocar lá dentro, mas Ele vai colocar. Aleluia. Paulo estava indo para Damasco. Ele chegou lá, chegou, sim ou não? Sim. Chegou, mas chegou certo. Pastor, eu comecei trabalhando no meu emprego e hoje estou desempregado. Você vai chegar lá. Deus falou para os discípulos assim: entra no barco e vai para o outro. Mas não falou nada aqui em tempestade. Aleluia. Você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. No meio do caminho, irmão, é processo. Entenda isso. Ele te deu um ponto de partida. Você vai sair daqui e vai chegar lá. Aleluia. Mas no meio do caminho ele não disse nada que pode acontecer. Dessa maneira. Então suporta. Aleluia. Porque se tu não suportar, tu volta para o mesmo lugar da onde tu saiu. É. Glória a Deus. Depois desse meio tempo ele se converte, fica ali, passa alguns anos. Aleluia. E no capítulo 10 a Bíblia diz que Pedro vai até a casa de um homem e sobe até o terraço. Quando ele está no terraço dessa casa, a Bíblia diz que ele cai no sono e tem uma visão. E nessa visão, a Bíblia diz que Pedro teve uma visão, diz que vinha um lençol como se fosse em forma de um vaso, descia e abria. Quando ele abria, tinha cheio de animais impuros que era inapropriado para judeu comer. Vamos supor, morcego, cobra, todos os animais que eram inapropriados para um judeu comer. Aranha, todos esse tipo aí. E a voz falou assim: mata e come, Pedro. E na visão ele respondia: não, jamais toquei em algo impuro. A voz veio de novo e falou: Pedro, mata e come. E ele respondeu: não, jamais toquei em algo impuro, Senhor. A voz veio a terceira vez e ele respondeu agora do coração. A voz mata e come, Pedro. E ele respondeu com autoridade: jamais tocaria em algo impuro. A Bíblia diz que o lençol ou o vaso se fecha, junta tudo e volta de novo. Aquilo era um ministério que Jesus estava dando nas mãos de Pedro. Deus sempre tem um plano B. Fica se achando. O plano B já tinha se convertido fazia 2 anos. Eita Deus. Estava se preparando, curtindo tenda, fazendo tenda juntamente com seu pai. Quando Pedro respondeu no coração, de dentro para fora, e disse: jamais eu toco em algo impuro, o ministério sobrou em cima de Paulo. Dessa maneira. Porque Deus tinha feito uma promessa na vida dele, pelas mãos de Ananias, Glória a Deus. falando: tu será para mim um vaso escolhido. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que você rejeita, tem gente na vida pegando. Às vezes você não entende, dizendo: não, Deus, eu não vou. Não, Deus, eu não quero. Vem pregar, fulano, eu não. Vem cantar, fulano, eu não. Lê a Bíblia, fulano, eu não. Vem no ensaio, fulano, eu não. Se você não quer, eu já tenho um plano B no teu lugar. Eu sou um plano B, a pastora é um plano B, vocês são um plano B, porque aquilo que era para os anjos fazer,
processo, porque Deus tem um propósito na tua vida. Pastor, eu quero desistir, eu quero parar. Então para. Se você parar, o irmão que está do teu lado levanta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que você acha que tem gente que chega agora e está andando de Honda? Por que você acha que tem gente que se converteu ontem e Deus já batiza ele com o Espírito Santo e está aí feito mandioca, irmão, macaxeira, cru, branco, olhando para mim, falando: Deus não fez nada, Deus não fez nada na minha vida. O irmão chega ontem na igreja, já chega contando milagre, já chega contando testemunho, já chega contando isso, contando aquilo, porque ele suporta o processo. Deus conhece o coração dele, sabe da história dele, e Deus mandou vir aqui hoje na cidade de Campinas, no Jardim Santa Mônica, dizendo para alguém: suporte o processo, porque aqueles que diziam que você não ia aguentar, que iria durar 3 meses, que iria ficar só de fuleiro, que era fogo de palha, vai ver Deus te encher da graça. Acredita, mas Deus acredita. O povo duvida, mas Deus não duvida. Ele botou crédito em você. Deus coloca tanto crédito em você que ele olhou para Satanás e falou assim: vai lá, tira tudo que você quiser de Jó, só não toca na vida dele. Você tá bem, rapaz? Eu estou falando, o homem é íntegro, reto e teme a Deus de balde. Deus não ousou dizer que ele teme a mim, não. Deus falou: ele teme a Deus. Ele teme a Deus. Pode ir lá, rapaz. Tira tudo que ele tem. Deus, o diabo foi lá, tirou a riqueza. O diabo foi lá, tirou os filhos. O diabo foi lá e quando ele tirou a base de Jó, que era a mulher, Jó pegou a única coisa que ele não tinha, porque naquela época o povo morava em tenda, mas a Bíblia diz que ele pegou um caco de telha, eu não sei de onde que ele tirou, levantou porque estava no chão, começou a coçar as feridas e falou: não eu vim, não eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor Jeová. Não desiste agora. Não desiste agora, está pertinho de chegar o teu milagre. Não desiste agora, está pertinho de chegar a tua vitória, a tua promessa. Já chorou tanto, escreveu tanta carta para Deus e agora vai rasgar tudo, jogar tudo de mão. Meu querido, aqui não é Sedex, não. Quando você chora, Deus já está respondendo. Quando você clama, Deus já está escutando. Quando você pensa, Deus já está vendo. Quando você pensa ainda indeterminado, Deus já está citando e dizendo: mas traz para esse benefício por ele. Faça disso benefício por ele. Não deixa o diabo colocar sementinha do mal no teu coração, não. Quando Deus me abençoar, eu vou sair daquela igreja. Você vai para onde? Você já congregou na igreja de Jesus? Não, né? Deixa eu contar como é que era. A igreja de Jesus era formada por 12 homens. Um andava com espada, o tesoureiro era o capeta, tinha um incrédulo, não tinha porteiro. E quando chega na hora de servir os irmãos, Jesus fala: o que é que nós tem aí? Não tem nada. O diácono falou assim: se nós trabalharmos um ano aqui, não tem dinheiro para comprar pão. E a padaria ia à falência, porque o padeiro não ia dar conta, não ia arrumar lenha para fazer, porque naquela época não tinha gás. O padeiro ia à falência, ia ter que derrubar a Mata Atlântica para fazer pão para esse povo. Tanta lenha aqui, ia botar fogo aqui. Tinha que pegar as fazendas do Silvio Santos, plantar tudo de trigo para fazer pão para esse monte de gente. Não tem jeito. A igreja de Jesus congregava. O tesoureiro era o diabo. Se faltasse copo na igreja, ele: irmão, te faz cuia com a mão e bebe.
Está pensando que naquela história de João capítulo 4, quando Jesus fica lá no poço lá, e os discípulos foram comprar comida, você imagina o sofrimento que era para chegar. Hoje a gente vai fazer uma viagem, mas para do grau. Pede um pão de queijo e paga R$20. Mas você imagina Judas chegando no grau. E os outros 11 falando assim: eu quero um salgado, eu quero um assado. Judas: de jeito nenhum! Água da torneira para todo mundo. Não pode gastar, não tem dinheiro. Ele enfiava umas moedas de ouro aqui, ó, no bolso do garçom. O dono do milhão e falava assim: para mim você não sabe. E comia do banco melhor. Aí tu vem para cá e acha que essa igreja aqui é ruim? Congrega a palavra de Jesus. Aleluia. Congrega lá na dele, onde o povo falou assim. O pai do menino chegou para Jesus e falou: vai chamar os seus homens aí, ó, vai expulsar isso aqui do meu filho. O demônio quase bateu neles. Jesus olhou para eles e falou: até quando, homens de pequena fé? Traz aqui o menino. Se tu acha que essa igreja, pastor, mas é fofoqueira, e não sei o que, não sei o que tem, e aquilo e aquilo outro. Irmão, faz a sua parte. Faz a sua parte. Glória a Deus. Cada um aqui fazendo a sua parte, amando ao próximo como a si mesmo. Pronto. Deixa a fofoca para lá. Deixa o espírito de vingança para lá. Deixa tudo isso para lá. Seu alvo é o céu. Tu já chorou demais para ficar se importando com a vida dos outros. Tu já padeceu demais para ficar se incomodando com a vida de fulano que está todo torto. Deixa ele, irmão. Deixa ele. Quem conserta é o Espírito Santo. Paulo escreveu 2 cartas para a cidade de Corinto. 2 cartas para a cidade também foram escritas para Éfeso. Uma foi Paulo e a outra foi Jesus, endereçada para João, ditando para ele: escreve para a cidade de Éfeso de novo. É o povo que dá problema. Quantas vezes Deus vai escrever para você dizendo: olha, eu vou para você, carta viva do Espírito Santo. Deixa o irmão para lá, deixa a irmã para lá, deixa a vida dos outros para lá. Continua escrevendo a tua história, continua marchando na terra, continua fazendo aquilo que Deus designou para você fazer. Pode falar mesmo? Vou falar. Irmã Giana não vai desistir, não. Não vai parar, não. De jeito nenhum. Esse pensamento está sendo apagado para a sua mente. Não vai parar. Deus está dizendo: filha, eu sei o que fizeram, eu sei o que falaram, eu sei o que está